Olá, hoje vamos falar a respeito dos atores, das pessoas envolvidas no processo da licitação e da contratação. Muito bem, há aí uma importância, vamos dizer assim, que a Lei 14.133 deu exatamente para essa questão da capacitação e do conhecimento daquele que lida com licitações e contratos. Isso a gente consegue extrair já do seu artigo 7º em diante. Então, o artigo 7º, ele se refere à autoridade máxima que trará para o contexto da licitação servidores, pessoas, né, que são selecionadas por gestão de competência. A expressão utilizada pelo artigo 7º caput é exatamente essa, gestão por competência. A gestão por competência, ela é uma expressão muito comum na área de recursos humanos e gestão de pessoas, porque já trabalham com gestão por competência, que é uma série de atos, de projetos, de decisões que são adotadas para definir exatamente as necessidades em relação àqueles profissionais, servidores públicos ou empregados públicos que atuarão dentro da administração. E não poderia ser diferente no que se refere a este assunto de licitações e contratos. Então, a autoridade competente, ela deve se ligar, ela deve ir atrás de gestão por competência para definir os servidores que ali atuarão. A lei dá uns indícios, né? E aí a primeira pergunta que vem é: será que as exigências do artigo 7º elas são obrigatórias para estados e municípios? Bom, em se tratando de matéria administrativa, ou seja, matéria de cunho administrativo, cabe ao chefe do executivo definir, né, o chefe daquela administração, definir exatamente quem vai atuar. Então, não pode, em outras palavras, a União dizer para estados e municípios como é que vai ser feita a seleção dos seus servidores. Desde que seja de uma forma constitucional, obviamente, né? Desde que seja de uma forma constitucional, estados e municípios têm liberdade para isso. A lei, ela traz indícios, né, muito fortes. A leitura que se faz é que devem ser servidores efetivos. Fala em servidor efetivo. Na realidade, gente, o servidor ele não é efetivo. O cargo é que é efetivo. Então, o servidor é aquele que faz um concurso no regime estatutário e que vai ocupar um cargo efetivo, ok? E pode ser servidor que ocupe um cargo efetivo, então, mas a lei fala em servidor efetivo, vamos lá, é um equívoco que já foi cometido em outras legislações, mas ok, vocês estão entendendo a que eu estou me referindo. E também o empregado público. O empregado público é o submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, mas que também ingressa na administração por concurso público. Então, os que prestam concurso público. Bom, eu sei que a primeira coisa que se vai perguntar, e os cargos em comissão? Os cargos em comissão não se submetem a concurso público. Não submetem a concurso público, está previsto constitucionalmente, são de livre provimento e exoneração. Porque a lei diz que tem que ser dos quadros permanentes. Um quadro permanente, no meu ponto de vista, é aquele quadro em que constam aqueles cargos. Então, tem tantos cargos em comissão, tantos cargos efetivos, ou às vezes a administração tem os dois regimes, o estatutário e o seletista, tem tantos empregados públicos. Ok, não vamos discutir agora as escolhas feitas por aí para definir se vai ser CLT, se vai ser estatutário. Então, no meu ponto de vista, se deve dar preferência, vamos lá, aos efetivos ou empregados públicos que submeteram a concurso. Supondo que, eu já estou adiantando porque eu conheço muito a realidade municipal, supondo que não se tenha aí servidor com formação e capacitação, porque tem que atender o que diz o artigo 7º, formação e capacitação. Pode ser um curso específico para tanto, ou pessoas, é interessante, né?
porque a legislação do pregão, ela se referia a curso de capacitação com formação em escola de governo. Não que a própria Lei 14.133, ela estimulou e pediu aos... pediu, né? Falar pediu porque dificilmente a gente pode entender como uma imposição para os próprios tribunais de contas de realizarem cursos de formação, ok? Mas, se, vamos supor, os tribunais de contas que não dão conta, desculpe aí o pleonasmo, mas que não conseguem formar todo mundo, será que um servidor que já está na casa, que já é pregoeiro, que já fez uma formação em outro lugar, ele não poderia continuar atuando? No meu ponto de vista, pode sim, pode continuar atuando, porque ele tem uma formação, né, ou uma capacitação, que são nos sentidos genéricos, para continuar sendo pregoeiro. E não faria sentido, gente, uma lei nova dizer, olha, você foi pregoeiro durante 5 anos, 10 anos, agora, como tem a nova lei, então você vai ter que fazer um curso numa escola, etc, etc, né? Muito bem, então, para mim, os cargos em comissão até podem atuar, né, dentro das várias atribuições, desde que você, dentro do processo, você justifique que não tem servidor efetivo nem ocupante de emprego público. Outra questão importante aí, a lei remete a uma regulamentação. Quais são as atribuições dessas pessoas, que eu já vou dizer, já vou qualificar para vocês. Quais são as atribuições? Isso tem que estar dentro de um regulamento, né? O regulamento vai estabelecer exatamente as atribuições de cada um. E quem são eles? Então, não existe mais comissão de licitação. Então, no contexto da Lei 866, era uma comissão de licitação. No contexto da 14.133, é comissão de contratação. E o agente de contratação, pessoa física, pessoa única, individual, né? Então, é um indivíduo que é um agente de contratação e uma comissão, no mínimo de 3 pessoas, que é a comissão de contratação. Então, é esta qualificação que se dá, é essa tipologia, vamos dizer assim. E onde é que entra o pregoeiro nessa história? Então, há um parágrafo 5º lá no artigo 8º que diz que o pregoeiro é o agente de contratação no pregão, né? Porque se quis manter a palavra pregoeiro, e faz todo sentido, já faz parte da nossa cultura o pregoeiro, porque poderia ter tirado o nome pregoeiro e ter dito agente de contratação, mas eu acho que andou bem a lei 14.133, na manutenção do pregoeiro, nome pregoeiro, quando ele está atuando num pregão. Ah, e se não é pregão, se é outro tipo de licitação, pode se denominar agente de contratação. Então, para tornar a questão bem didática, agente de contratação é gênero e a espécie é o pregoeiro, ok? Porque eu já falei em outra aula que nós teremos aí modalidade de concorrência e pregão pelo mesmo procedimento, pessoal, pelo mesmo procedimento eletrônico, pelas mesmas fases que o pregão transcorria lá na Lei 10.520, né? A mesma inversão de fases que agora, na realidade, a Lei 866, que traz habilitação e proposta, agora na Lei 14.133 é primeiro o julgamento da proposta e ao final a habilitação do primeiro classificado. Então o procedimento de pregão como nós conhecemos, ele foi transportado para a Lei 14.133, também aplicável à concorrência. Então a concorrência, ela será um procedimento digital, um procedimento eletrônico, não há concorrência presencial, é importante a gente entender isso. Eu sei que tem muitos municípios que nem estão fazendo pregão eletrônico. Então vocês corram, por favor, vocês corram aí para, né, começar a fazer os seus pregões eletrônicos, porque após 1º de abril de 2023, além do pregão eletrônico, a concorrência também
será eletrônica. Não que a concorrência não possa ser presencial, ela até vai poder ser presencial mediante uma super justificativa que diga as razões pelas quais aquele município não tem condições de fazer as suas licitações eletrônicas. E não vai dar, do meu ponto de vista, para dizer, olha, não pode fazer porque não tem computador, nem tem equipamento. Então, realmente, as autoridades competentes que estiverem me ouvindo, é o momento de investir nesta área das licitações eletrônicas, não só nos equipamentos, nos bens, além do treinamento, além da própria contratação de pessoas que deverão atuar em obediência ao princípio da segregação de funções, né? Então, vou complementar aqui algo que eu falei numa aula anterior. Segregação de funções, o que que é? Segregação de funções, eu não posso colocar uma pessoa para fazer todo o procedimento interno da licitação e a mesma pessoa vai julgar e a mesma pessoa vai gerir um contrato. Segregação de funções é cada um com as suas atribuições, porque eu estaria dando poder demais para um indivíduo, não que ele não quisesse ou que ele não pudesse fazer, não está se avaliando aqui a condição intelectual de alguém trabalhar desde o início da licitação até o final. Só que a lei até faz menção a isso, a quantidade de erros, né, ou a possibilidade de errar é muito grande. Eu sempre uso como exemplo, eu que escrevo bastante, se eu faço um artigo, um parecer, e já entrego para a chefia, por exemplo, já dou andamento naquilo ali e não dou uma boa de uma lida, às vezes deixo paradinho para que no dia seguinte, outro dia eu leia de novo, terá erros, porque eu não consigo identificar os meus erros. Essa é uma questão humana, o olho da gente é assim, a gente precisa deste tempo para rever, para reler, assim como um pregoeiro faria isso, né? Com toda a boa vontade, com toda a capacidade dele, ele pode não enxergar um equívoco praticado por ele na fase interna, lá na elaboração de um projeto básico ou de um TR, ele não enxerga e ele está julgando o processo. E lá na frente, às vezes o Tribunal de Contas aponta, ou às vezes até uma denúncia, né? Nós temos aí o controle social da sociedade, muito importante dentro da administração pública. Então é fundamental que a administração pública exerça o que a gente chama de autotutela, ou seja, autocontrole ou controle interno, de forma a que as pessoas sejam trocadas, alteradas ao longo das fases da licitação e da contratação. Então, voltando lá ao artigo 7º, nós sabemos, o que nós vimos? Que a gente vai ter o agente de contratação e a gente vai ter comissão de contratação. Quando se trata de licitação de bens e serviços comuns, obrigatoriamente aí eu vou ter o pregão, bens e serviços comuns. Então a gente vai meio que por exclusão. Quando é que vem a concorrência? A concorrência vem quando se trata de bens e serviços especiais, né? Também comissão, já dá para entender e visualizar que a comissão de contratação ela não entra no pregão. A comissão de contratação ela atua na contratação de bens e serviços especiais e, portanto, quando nós utilizaremos ou quando a administração pública utilizar a concorrência.